Aí depois de uma chuva, a coisa sempre fica mais, né? O ar fica gostoso, né? Muito legal, né? E então nós hoje temos uma palestra sobre o livro Todos Precisam de Paz na Alma, né? É do Raul Teixeira e é inspirado pelo espírito Benedita Maria, né? Então é muito interessante, fala muito do nosso compromisso, não só com a vida, mas com a transformação, né? Que o Serginho, então, né, vai poder discorrer para a gente. Bom, nós temos aqui, naqueles recados, né, que a gente costuma fazer no início, e que nós temos, por exemplo, o atendimento fraterno sempre meia hora antes, né, das palestras, né? E nós temos também o atendimento das famílias, são 80 famílias, né, que a gente está atendendo agora. A gente atende com cestas básicas e a gente, em primeiro lugar, agradece a contribuição, a colaboração que todos têm dado, né, com os alimentos. Isso tem nos feito atender 40 famílias a cada mês. Então, são 80 famílias, sendo que 40 são atendidas bimestralmente, né? E esse é um trabalho muito importante de ajuda aos nossos irmãos. Então, se vocês puderem continuar, então, contribuindo, a gente agradece. E é um quilinho disso, um quilinho daquilo, é o que faz o conjunto, né, da obra, né? Há o trabalho também com os moradores de rua, distribuição de lanche aos sábados, às 4h30, aqui nesse corredor aqui da Cruzeiro, né? E também é feito por incentivo e por patrocínio, né, dos próprios, né, do grupo que faz isso de sábado. Nós temos também uma novidade, que é o livro número 2 da coleção Mirabelli, né? Que é um médium brasileiro que tinha praticamente todas os tipos de mediunidade, né? E então é um trabalho de resgate que a casa está fazendo desses médiums, né, que tanto ajudaram na implantação do espiritismo no Brasil e que, por uma questão de justiça, a gente está fazendo o resgate da memória, né, do trabalho que eles realizaram. Então, nós já estamos no volume 2. Nós temos o 1, que é esse de capa azul, e o 2, que é o de capa vermelha. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao atendimento ou qualquer outro trabalho da casa, então procurem a Sandra ou outros coordenadores da casa, né, que eles vão ter o prazer de poder responder para vocês. Bom, antes da nossa palestra, então, eu convidaria a todos a fazer uma prece inicial, fechar os nossos olhos e agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui nessa reflexão da manhã e que ela possa ser um guia para as nossas próximas semanas, nossos próximos meses e até anos, na busca da transformação interior, da busca pelo nosso eu interior e para que nós possamos cumprir a nossa missão e continuar o nosso desenvolvimento espiritual, aqui e fora da Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Vou convidar o Serginho então, né, Serginho? Muito bom dia a todos aqui presentes. Como já foi dito, né? O tema que tirado desse livro, Todos Precisam de Paz na Alma. É um livro transformador, né? Porque ele traz mensagens que a gente pode usar no nosso dia a dia. Essa, principalmente, a de hoje, não é mais ou menos importante do que as mensagens que estão aqui, né? Nada nem ninguém nos pertence.
mas serve para a gente refletir sempre. Certa feita, isso é dito lá em Marcos, Jesus passava quando o jovem rico pergunta para Jesus: o que eu posso fazer, preciso fazer, na verdade, para alcançar o reino dos céus? Jesus vira para ele. Jesus, quando ele olhava para qualquer ser, espírito elevado que era, ele já sabia até nosso inconsciente, o que nós trazíamos dentro de nós, as nossas aspirações, o nosso desespero. É por isso que para Jesus ele agia com muito amor, porque ele sabia das nossas dificuldades. Ele vira para esse jovem e sabia que a dificuldade dele era justamente o apego. Ele fala, simples, basta você doar toda a sua fortuna, porque ele já sabia que o jovem era rico, e me seguir. É óbvio que Jesus nunca, em nenhum momento, se a gente pegar o Novo Testamento, a gente não vai ver Jesus pregando a pobreza ou a doação dos bens. Este caso específico foi porque ali era onde aquela pessoa precisava ser trabalhada. O jovem, obviamente, não seguiu Jesus, né? Porque o que ele ia fazer? Ele não conseguia se desapegar. E a gente vai perceber que na nossa vida, muitas dessas situações se repetem. Em 1984, 86, foi 86? 1986, para quem teve um filme ganhador do Oscar no ano passado, falava sobre bolsa de valores. Em 86 houve uma quebra da bolsa, porque o mercado, todo mundo investia demais no mercado, só que criou-se uma bolha, né? A bolha é quando todo mundo acha que o valor de alguma empresa está valendo a pena, só que isso é fictício, não vale aquilo. Em algum momento aquela bolha explode, estoura e o mercado vem abaixo. Foi o que aconteceu em 86. Segundo a regra do pessoal que trabalha com finanças, esse tipo de coisa costuma acontecer de 10 em 10 anos. Há um crash, ou seja, isso é comum acontecer porque nós corremos atrás desse sonho maravilhoso que é ter muito dinheiro. E a gente cria essas bolhas, e essas bolhas do mercado tendem a explodir. Em 86, quando aconteceu isso, muita gente que num dia anterior tinha muito dinheiro, no outro estavam totalmente quebrados, devendo uma dívida milionária, muitos pobres. A gente começa a ver então o seguinte, a pessoa até aquele momento ela vivia bem com os bens que tinha. Num dia posterior ela já não tinha nada, nada mesmo. O número de suicídios foi alarmante. As pessoas subiam de um Empire State lá e se jogavam, muitos desses investidores. A dificuldade da perda para eles era tão grande, os psicólogos diziam o seguinte, a gente tem a dor física, a dor sentimental e a dor da alma. Quando a alma dói, essa dor não passa. E quando essa dor não passa, a tendência da gente é arrumar um jeito de livrar-se da dor. Então o que acontece muitas vezes para essas pessoas, eles na cabeça deles achavam que se livrar da dor é se livrar da vida. Por quê? Porque a dor da perda, era tão grande a perda deles, a dor deles daquela situação, que eles precisavam se livrar de alguma forma. E se suicidaram muitos ali, né? Para quem tiver curiosidade para saber o que acontece quando as pessoas se suicidam, no tema da palestra, leiam Memórias de um Suicida, Ivone Pereira. É muito interessante o livro e dá um esclarecimento muito interessante sobre o que nos aguarda no momento em que a gente desiste de percorrer a estrada da vida. Mas ali a gente começa a perceber o seguinte, muitos de nós vai se apegando à vida, às condições da matéria e nem percebe, né? Comigo mesmo, certa feita, vai fazer algum tempo já, mas eu percebi o quanto isso acontece com a gente no dia que me roubaram o carro. Me roubaram o carro e eu fiquei desesperado porque eu perdi o carro, era um bem que eu tinha. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que ir atrás? E eu não tinha seguro, né, gente? Então o desespero é maior ainda. E a gente fica aquele desespero danado. E é interessante porque a gente corre atrás disso e não percebe. Depois a gente começa a perceber o quanto a gente se apega às coisas, né? O ruim do apego é esse. A gente só percebe quando perde, porque a gente está apegado àquilo, aquilo nos pertence, é nosso, e a gente quer levar aquilo. E aí eu comecei a me preocupar também, aí foi pessoal. Quando eu percebi o quanto eu senti, eu pensei o seguinte, e se eu tivesse morrido? Provavelmente o perispírito lá, eu ia estar grudado no carro, né? No dia seguinte. O apego é isso, nós não sabemos que o temos,
mas temos. A gente tem que ter noção disso. E se livrar do apego é se livrar das coisas que estão à nossa volta. A tudo. Não é ter uma vida egóica no sentido de eu não quero me ligar a nada. Não é isso. É um trabalho mesmo espiritual de usar, respeitar e ter as coisas à nossa volta, mas saber que nada nos pertence, nem ninguém. Se a gente for ver no sentido pessoal, a gente leva esse apego, ele vem desde a infância, né? Quando a gente tem uma infância muito longe dos pais, a gente tende a ter o apego. Os psicólogos dizem o seguinte, né? A pessoa que tem lá a necessidade da chupeta e da mama tende depois a ter necessidade do cigarro. É o apego da infância lá. E a gente vai arrastando muitas coisas. Muitos dos apegos que a gente tem na vida adulta, ele vem se arrastando da infância. A doutrina espírita é uma maravilha. Primeiro porque ela nos desperta, faz com que a gente comece a olhar para dentro de nós coisas que a gente de outra forma não olharia. O caminho, o percurso na vida é o mesmo para todo mundo. Todo mundo vai passar por vários problemas e vai criar condições novas durante a vida. Todos nós temos condições de nos melhorar durante a vida, se a gente quiser. A doutrina espírita ela vai nos dando condições da gente despertar em nós condições novas para a gente poder usar melhor as nossas capacidades internas para sofrer menos. A gente deixar de sofrer nesse mundo. Porque todos vão passar. A gente fica imaginando, todos estamos no caminho para envelhecer e um dia desencarnar. Saber que isso vai acontecer, ter consciência dessa transformação interior, é o que a doutrina espírita traz para nós. Ter condições de aproveitar isso para a nossa vida faz com que a gente cresça no caminho e se transforme por dentro. Ou seja, transformar por dentro é transformar-nos em ouro mesmo. Os alquimistas falam isso, né? Ninguém entendeu muito bem quando as pessoas criavam livros de alquimista, falavam transformar chumbo em ouro. Na verdade, os alquimistas esconderam internamente a mensagem que era transformar o homem chumbo no homem ouro. A transformação do espírito em algo mais. Todos no caminho da vida temos condições de nos transformar em ouro, em reluzir. Platão, na alegoria da caverna, falava disso. Quando você sai da caverna, você deixa de ter uma vida obscura. Jesus, quando falava de despertar os mortos, não era só um morto físico, era um morto na vida. Despertar para uma vida espiritual melhor. Quando a gente desperta para uma vida espiritual melhor, a gente tende a aproveitar melhor a vida. A gente não sofre o caminho do caminho. A gente vai crescendo em condições e vai crescendo até internamente. A gente começa a olhar para dentro de nós e olha o outro com muito mais respeito. Todos nós passamos. Temos a oportunidade durante a vida de nos iluminar e melhorar. Eu comentei uma certa vez aqui, mas vale a pena repetir, o desenho do Shrek fala bem isso, né? Que a Fiona e a princesa é uma alegoria. E eles quiseram passar e ninguém percebeu isso, né? A Fiona lá do Shrek representa a alma. Como ninguém olha para a alma, ela é feia. E a princesa é o corpo material. Então as pessoas tendem a querer o que é passageiro. É por isso que ela vem à noite, a Fiona. Porque ela vem justamente mostrando aquela coisa que precisa ser transformada. Se a gente não transforma a alma, que é a Fiona, ela vai continuar daquele jeito. E se a gente presta atenção só no corpo físico, ele tende a se desgastar com o tempo. Então, quando nos apegamos ao corpo físico, tendemos a sofrer demais, porque o espírito é que nos transforma. Quando vamos atrás do espírito, nós vamos transformando, lapidando e nos transformando em pessoas melhores. Quando vivemos apenas a vida do corpo, tendemos a ter sofrimentos maiores. Por quê? Porque a gente não quer ficar velho, a gente não quer sofrer, a gente não quer nada que o mundo material está realmente fazendo com que a gente caminhe para o fim. Todos nós vamos. Só que se a gente não olha para dentro de nós, a gente tem um apego externo. E é um desespero, porque pensem bem, estamos todos caminhando para envelhecer, estamos todos caminhando para perder pessoas que estão à nossa volta, estamos todos caminhando para perder os bens que estão à nossa volta, e se a gente não tem a transformação interior, ela fica esquecida, fica feia. A alma fica Fiona, fica lá atrás. E o corpo não é eterno. Então, por que sofremos? O Kardec sempre diz isso, né?
O espírito, à medida que evolui, sofre menos. Por que sofremos menos quando evoluímos? Porque começamos a clarear o espírito. O espírito, quando clareia, nós conseguimos ver melhor. A luz interna brilha. E a gente deixa de sofrer porque a gente sabe que a vida passa. E quando a gente cria essa luz interior, a gente começa a olhar melhor a nós mesmos e ao mundo. E aí nós não sofremos, porque sabemos que isso, tudo que acontece conosco na vida, faz parte dela. A gente está evoluindo na vida, desde que a gente, obviamente, olhe para dentro de si e clareie. Lembra lá do alquimista, transformar chumbo em ouro. Nós temos a oportunidade na vida material de nos transformar em ouro, durante a vida inteira. E não tem, e essa é a grande vantagem, não tem um tempo para começar. Ah, mas agora já passou muito tempo, ou sou novo demais, ou sou velho demais. Não existe isso. Durante a vida, nós temos a oportunidade de nos esclarecer e melhorar, criar condições novas, olhar para dentro de nós, nos transformar. Quando a gente não faz isso, a tendência da gente é sempre viver a vida como ela se apresenta. Então, tendemos a ter apego a tudo e a todos. Se tivermos uma vida carente de sentimento, vamos ter apego a pessoas. E é por isso que pessoas que tiveram carência não trabalharam o espírito no decorrer. Porque uma coisa é, nós na infância tivemos nossos problemas porque nenhum pai ou mãe fez curso para ser pai ou mãe. Então, obviamente que em algum momento, eles, do jeito deles, eles fizeram o melhor que podiam. Por mais estranho que pareça para muitos de nós, mas fizeram o melhor que podia. Em algum momento, nós temos que pegar a rédea da nossa vida. E aí vem aquela carência básica, que é aquele apego ao passado. Tem gente que fica tão apegado ao passado que não evolui, não vai para frente. Ah, porque no passado meu pai, minha mãe, não estudei, a escola, o trabalho. E é tão apegado ao passado que não é passado distante, às vezes ontem. Ah, porque ontem meu chefe brigou comigo, ontem aconteceu, e a gente não olha para frente. A vida da pessoa não vai, não anda, porque o apego ao passado é tão grande que a pessoa não consegue caminhar. Vai andando para frente sem perceber que está na vida, que ela tem a oportunidade de criar condições novas a partir dali, mas não. Aí é um namorado que foi embora e fica preso naquela condição. É um emprego que perdeu, que ganhava de repente muito bem e fica preso naquela condição. É um amigo que se foi. É alguma coisa no passado que ficou presente. Então a gente carrega isso para frente. Isso é apego. E o que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro é igual um computador. Se a gente pensar, um computador, e eu trabalho com computador, então é mais ou menos isso. Eu ligo, todo mundo já mexeu com Windows. Quem mexe com informática detesta o Windows, porque o Windows ele trabalha com muitos programas ao mesmo tempo. Então você liga o Windows, a gente não vê, mas internamente, por trás daquela máquina maravilhosa que a gente mexe o mouse, existem milhões de outros programas rodando ao mesmo tempo. Só que só tem um processador. Agora tem vários processadores, mas vamos partir da premissa que existe um processador só, mesmo que a gente vê vários. O que acontece? O que o Windows faz? Ele pega todo aquele milhão de processador e a gente tem a impressão de que tudo roda ao mesmo tempo, mas não é. Ele faz uma filinha de processos e vai rodando um de cada vez. Só que é tão rápido que a gente tem a impressão que está rodando, abriu o Word, abriu o Excel, o mouse está andando e nossa, ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Não, ele está fazendo tão rápido que a gente tem a impressão de que está fazendo ao mesmo tempo. Não é aula de TI, é só para a gente entender o processo, tá, gente? O nosso cérebro é igual. Então, o nosso cérebro funciona assim também. Então, o nosso cérebro tem um processador, o espírito. Nós somos a consciência disso. Então, o nosso cérebro, ele trabalha com um monte de informação, como o Windows. Só que esse monte de informação fica no nosso inconsciente. No Windows também fica por trás, a gente nem sabe que está rodando. Então, nossas preocupações, nossos problemas estão tudo lá. Toda vez que nós temos um problema, aquele problema é um programinha a mais que está no nosso cérebro ali, dificultando o processamento. Então, quando a gente acumula problemas, os problemas vão realmente emperrando a máquina. Então, quando a gente tem os apegos, tem aquelas coisas que não vão, que alguém me fez um mal e aquilo eu guardei, eu estou muito apegado ao que aconteceu lá atrás da minha vida. Tudo que aconteceu e eu não consegui me livrar com o tempo, eu arrasto para frente. Jesus nos lembra disso quando ele fala, aquilo que for feito na terra tem que se desfazer na terra. Aquilo que for feito no céu tem que se desfazer no céu. O que quer dizer isso? Que nós
carregamos tantos problemas na nossa vida e vamos colocando no processador, que a nossa vida vai ficando complicada, difícil. E a gente não tem outro jeito, a gente tem que resolver aqui. Não vai ter que ir para fora daqui para resolver, a gente tem que resolver aqui. Então, esses problemas emperram o nosso poder de processamento, a gente para de decidir coisas importantes da nossa vida, porque a gente está preso a alguém que nos fez mal, a uma mágoa, que é apego também, mágoa é apego. Ah, porque ele me fez o mal, eu não esqueço. Esse não esquecer vai ficar preso no cérebro também, comendo processamento, e a gente não vai decidir coisas mais importantes, porque aquela coisinha vai ficar ali, nos atormentando. E o nosso cérebro é interessante, porque tudo que ele faz, depois de um tempo, ele guarda lá atrás. Ele fala, isso aqui a pessoa não está usando muito, joga lá para trás. Vai para o inconsciente. O termo subconsciente não se usa mais, viu, gente? Subconsciente não tem. Inconsciente é tudo que está abaixo daquilo que a gente lembra no dia a dia. Então o cérebro é o seguinte, a gente tem lá nossas preocupações que estão presas ali, a gente fica trabalhando. Aquilo lá fica preso lá, o cérebro fala, isso aqui ele não está usando no dia a dia, joga para o inconsciente, joga. Quando vai para o inconsciente, não é que deixou de funcionar, continua. Nós não lembramos, só que continua lá, aquele probleminha lá remoendo. Então quando a gente fala, você perdoou, eu perdoei sim, perdoou. Está lá no inconsciente, aquela falta de perdão, aquele apego, aquela mágoa sofrida, está lá no inconsciente. E a pessoa não se livra disso, nem quando desencarna. Eu já falei aqui uma vez, mas vale a pena repetir. Sabem como é que nasce um obsessor? Alguém sabe como é que nasce um obsessor? Vocês não têm nem ideia de como nasce um obsessor? O obsessor nasce da mágoa. Toda vez que a gente fica magoado, a gente está se tornando um. Qualquer mágoa, qualquer uma. Por simples que seja, a mais grandiosa. Mágoa. Aquela mágoa vai ficar gravada. Se a gente não supera essa situação de mágoa, aquilo vai ficar trabalhando no nosso inconsciente por anos e anos. Então, tenta imaginar aquilo trabalhando anos a fio. E a gente não está vendo aquilo acontecendo, mas aquilo está trabalhando lá internamente. Quando a gente desencarna, aquilo se torna uma força tão grande que nos impulsiona para a Terra, a gente não consegue ascender. Por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, não entendem por que não conseguem ir para lugares melhores, estão presos no planeta Terra. Falam, mas por que eu não estou conseguindo ir? Porque aquela condição espiritual ficou tantos anos sendo trabalhada dentro dele, que aquilo se tornou um peso para ele. Então ele fica preso. Mas qual o motivo disso? Aquilo... Tenta imaginar o seguinte, o corpo é uma esponja, nosso corpo material é uma esponja. Ele absorve a maioria dos sentimentos, ressentimentos, tudo que a gente tem. Graças a Deus temos o corpo, porque o corpo ele absorve. E quando essa informação ou esse sentimento é muito forte, o corpo não consegue absorver e vira doença. Por isso que as doenças, graves ou não, nada mais são do que aspectos sentimentais que a gente jogou para o corpo. Toda e qualquer doença. Então, se tem alguma coisa que ficou lá armazenada, o corpo absorve. Quando ele não consegue absorver, vira doença. É natural, porque o corpo não consegue trabalhar aquela energia. É por isso que tem pessoas que têm problemas sentimentais tão grandes que não adianta. Numa vida é tão forte aquilo que o corpo não aguenta, desencarna. O corpo não conseguiu absorver. Vai num outro corpo... Ele renasce já com problema naquele corpo, porque aquela energia dele já foi passada para o próximo corpo. Não é karma, não é castigo. Ele nasceu dessa forma porque Deus quis. Porque ele tem karma do passado. Não, vamos começar a mudar isso aí. Está na hora de a gente se esclarecer. É nossa energia. Nós impregnamos aquilo que usamos. A nossa energia impregna tudo aquilo que usa. Se eu ficar meia hora nesse banco, minha energia vai ficar nesse banco. Se outra pessoa mais sensível sentar ali, e eu não estiver bem, com certeza a pessoa que sentou naquele banco vai sentir. Não que ela vai, agora ela vai ter problema, não é. É sensibilidade. Nós impregnamos tudo que a gente toca, que a gente vê, é nosso. Por isso que nossa casa está impregnada da nossa energia. A gente entra em casas geladas e fala, nossa, que estranha essa casa, é a energia dela. São as pessoas que estão lá. Nós impregnamos tudo que está à nossa volta. Nós somos energia, na verdade. E essa energia, ela envolve tudo e a todos, a todo momento. Então nós somos assim. E essa energia, justamente, se a gente não trabalhar bem isso, nós tendemos a trabalhar contra a nossa própria evolução. Então, quando nós desencarnamos e temos aquele sentimento, apesar de a gente achar que esqueceu,
aquilo ficou sendo trabalhado no nosso inconsciente. E aquilo lá é emocional. Memória é uma coisa interessante, porque quando a gente lembra de alguma coisa, ela não vem só a imagem, vem o sentimento junto. Então, quando nós guardamos alguma mágoa, que é uma má água, né? A água do corpo, ela simplesmente se deteriora quando temos mágoa. Também gera doença, óbvio que é sentimento. Se nós desencarnamos e levamos isso para frente, o que acontece? Nós ficamos presos na matéria. Óbvio, e não entendemos por quê. Mas eu não estou conseguindo porque aquele sentimento, aquela relação, aquela energia não se impregnou no mundo material. Então a gente não consegue ascender e ir para outros mundos. E aquela vibração já não tem mais o corpo para poder absorver. O corpo material, ele absorveria esse sentimento. Nós não temos mais ele. Se não temos, então o impacto daquilo fica em nós mesmos. A gente sofre com aquilo. Com o sofrimento daquilo, vem à tona aquilo que gerou o sofrimento, a lembrança, porque estava no inconsciente, ela vem à tona. Quando ela vem à tona, é interessante, a lembrança vem, o sentimento vem junto. Então, é como se aquilo que a pessoa fez com a gente tivesse acabado de acontecer. É por isso que a gente vê em livros espíritas, nossa, mas o obsessor está 200 anos atrás da pessoa. É porque para ele, para aquele indivíduo, não passaram 200 anos, acabou de acontecer. O impacto do acontecimento está no sentimento e na lembrança. Então a pessoa pode ficar anos e anos, ela sofre o impacto daquilo como se aquilo estivesse acontecendo todo dia com ela. Acabou de acontecer. Lembrança. O espírito não tem um corpo, ela sofre o impacto ali. Por isso que no mundo espiritual tendemos a sofrer muito mais aquilo que a gente não trabalha na vida física, porque não temos o corpo para absorver. Então temos sim, todos nós na vida material, temos a oportunidade de nos melhorar, crescer e nos iluminar. Quando no caminho dessa vida a gente simplesmente se apega muito à vida material, o corpo, o espírito, na verdade, que deveria ser trabalhado, ele fica justamente como estava no começo, e às vezes até piora. Não que existe regresso, é que o espírito ele se acumula de energias, de coisas que a gente vai passando na vida. E essa energia acumula-se de tal forma que quando a gente desencarna, nós sentimos toda ela. Por isso que muita gente, quando desencarna, sente a aflição do desencarne, baseado justamente naquele monte de energia que ela não trabalhou durante a vida toda dela ali, está presente nela. E ela sofre, mas eu estou sofrendo. A ideia de inferno que nós vemos nos livros de Dante e tudo mais, é a ideia de inferno espiritual que a pessoa criou para dentro dela mesma, porque ela nunca se preocupou em algum momento em se melhorar espiritualmente. Então o que acontece? Desencarnou, ela sofre as condições que aquele espírito dela está naquele momento. Aquilo é a ideia de inferno. E por que os livros religiosos falam de inferno eterno? Porque o espírito ele sofre e ela não tem ideia de tempo. Então para ele está sofrendo há muito tempo. Há tanto tempo que para ele aquilo é uma eternidade. Mas alguém fez um castigo? Não. Fruto da própria condição espiritual que ele está. E de onde vem a ideia de fogo do inferno? Isso a gente vai ver nas obras do André Luiz. Se a gente pegar André Luiz lá, na terceira obra dele, lá, Libertação, ele está lá no mundo espiritual, onde ele desce num lugar que tem impregnado de energias de pessoas, muitos, que durante a vida não tiveram condições de melhorar o espírito, ficaram presos àquela condição, naquela condição sofrem o impacto da sua própria condição espiritual, então estavam muitos ali naquela mesma condição. Existia uma colônia espiritual ali para trabalhar aqueles espíritos que tinham condições de sair daquela condição. Em algum momento, alguém vira para o André Luiz e fala, era a casa transitória, na verdade. A casa transitória, por que transitória? Porque ela transitava entre esse mundo espiritual e outro. E ela tinha que sair de lá. E o André Luiz curioso, mas por que a casa tem que sair daqui? Porque vai ter uma limpeza. Miasma, gente. Toda vez que a gente solta um pensamento, esse pensamento é um miasma. Por quê? Porque ele é desequilibrado. Miasma são toda e qualquer energia. Lembra que eu falei? Se eu sentei na cadeira e eu não estou bem, ficou miasma meu. Minha energia está lá na cadeira. E a gente só solta isso a todo momento e não percebe. Quando? Quando eu xingo alguém no trânsito. Estou soltando miasma na coitada da pessoa. Quando eu penso mal de alguém que passou por mim, quando eu observo a roupa do fulano, quando eu estou andando na rua e falo, nossa, isso é jeito de se vestir, miasma. A gente está soltando isso para todo lado e não percebe esse monte de energia impregnada no mundo. E André Luiz fala, graças a Deus tem o sol. O sol, quando ele nasce, ele tende a queimar boa parte dessas vibrações negativas que a gente solta no dia a dia. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual não tem o sol. Porque é tanta energia
negativa que tem lá, que o sol não chega. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer uma limpeza constantemente lá. Então, a casa transitória vai até lá, recolhe os espíritos que podem, eles entram, a casa tem que sair. E ele é interessante, André Luiz, porque é bem nós, né? Ele desesperado, porque daqui a pouco aquilo lá vai virar um inferno. Inferno porque é fogo que eles jogam lá para poder queimar o miasma. E o André Luiz, no desespero, vai dar tempo, será que eu consigo? A gente vê no livro que ele estava agoniado com isso. E aí, quando a casa sobe, vem o fogo e limpa os miasmas. O que acontece com aqueles espíritos que estão lá? Sofrem. Por quê? Porque eles estão impregnados daquela energia. E o fogo vem para limpar aquela energia deles, inclusive, por isso a ideia do inferno ser fogo. Porque existe constantemente uma limpeza desses lugares. E ele tem a ideia do sofrimento eterno, a ideia do fogo e tudo mais. E a gente vai perceber que boa parte do sofrimento do espírito está sempre ligada ao apego. Apego às coisas que nós temos, apego a pessoas, apego às mentiras, apego às ideias. Por exemplo, uma pessoa que é excessivamente demais em alguma coisa, trabalhar demais, está pegada demais ao trabalho, workaholic. Você fala, que bom, ele trabalha bastante. Não é bom, não. Toda vez que nós temos uma excessividade demais em alguma coisa, aquilo é ruim, é apego. Nossa, aquela pessoa não desgruda de fulano ou de fulana. É apego. O dia que eles tiverem que se separar, vai ter um problema muito sério. Ah, mas ao filho, não pode ter apego. As coisas, a casa, a roupa. Tem gente que está com o guarda-roupa entulhado de roupa, não tem mais para onde ir, mas não consegue se livrar de nada. A casa da pessoa tem um monte de coisa que ela não usa há anos, mas não consegue se livrar. A roupa da pessoa não consegue se livrar. Apego. Então, apego às coisas materiais estão ali no nosso dia a dia. A gente olha para a nossa casa e a gente vê aquilo. E aquilo é fruto do sofrimento para a gente depois. Porque se a gente está apegado àquilo em vida, em morte vai continuar. Tem um exemplo interessante numa história do Libertação também, que o André Luiz está numa parte ali andando e de repente tem um espelho. Ele olha e fala, nossa, espelho bonito lá. Ele está com o mentor dele, espiritualmente lá, e vem um rapaz e vai comprar o espelho. Aí ele olha, nós, né, nós encarnados, né, e o André Luiz está lá andando, e o rapaz olha o espelho, e vou levar esse espelho, o André Luiz se assusta e fala, mas esse espelho tem uma pessoa, olha o apego, a pessoa, uma mulher. Espírito não tem sexo, tá, gente? Quando a gente fala o espírito no aspecto feminino, é porque a última encarnação dele foi como feminino. Mas poderia ser masculino. Para o espírito não existe sexo. Sexo no sentido de gênero, tá? Aí o espírito, aquele espírito de forma feminina estava lá do lado. Quando uma pessoa se aproximava, a energia dela fazia com que a pessoa não se interessasse pelo espelho. Aquele rapaz não. Ele se aproximou e se apaixonou pelo espelho. Vou levar para minha casa. Aí o André Luiz, curioso, falou, mas se ele levar o espelho para casa, vai levar a mulher? Vai. Mas a mulher vai ficar perto dele? Vai. Vai atormentar ele? Também. Mas por quê? Ele fala, vamos dar uma história. Aí ele conta a história de que o rapaz, na outra encarnação, fez juras de amor para aquela mulher que se apegou àquela juras de amor. Pegada. E ele, para simbolizar o amor, ele morava na Europa, dá o espelho, aquele espelho para ela, e vai para as Américas. Quem disse que ele volta? Lá ele casa, tem família, e ela fica a vida inteira pegada naquela condição, envelhece sem casar, desencarna e está no espelho. Adivinha quem vai comprar o espelho? O rapaz. Aí quando ele vai levar para casa, ele vai levar quem de presente? A mulher. Isso é apego. E aí levamos. Então, toda vez que a gente prometer alguma coisa para alguém, cuidado. A pessoa pode se apegar a essa promessa. E aí, quando a pessoa se apega a essa promessa, nós temos uma dívida com essa pessoa, porque a gente também vai levar ela junto. Mas não existe o amor eterno, aquela coisa dos espíritos ficarem juntos? O André Luiz, aí Emmanuel, ele comenta sobre essa necessidade nossa de amor eterno. Apego também, né? Almas gêmeas, apego. A gente quer uma outra espírito, uma outra coisa conosco de qualquer forma. E o Emmanuel, ele fala o seguinte, os espíritos caminham junto quando precisam. E a relação de afinidade faz com que eles trabalhem muito bem juntos durante anos, séculos, milênios até. Até o momento em que, para eles, é interessante outras buscas. O espírito elevado não tem apego. Ele simplesmente usa daquela união para se melhorar.
Nós, no planeta Terra, a gente não consegue ainda fazer isso. A gente não consegue distinguir o que é nosso. Tanto que a palavra meu, minha, deveria cair em desuso. Minha esposa, meu carro, meu amigo, meu filho. Essas coisas fazem com que inconscientemente a gente vá guardando aquilo como nosso. E aí um certo espírito, numa psicografia, disse o seguinte: a mulher estava muito desolada porque o marido estava com Alzheimer, né? E estava lá perdendo toda a lembrança de tudo. Ela, desesperada, ela vai num centro espírita e fala: mas por quê? Por que está acontecendo isso com ele? O espírito vira para ela e fala: minha irmã, isso é uma bênção. Ela não entende. Uma bênção? Como uma bênção para ele? Aí o espírito fala: minha irmã, ele é tão apegado à família, a vocês, que se ele desencarnasse lembrando de tudo, vocês não iam ter paz. Então, o Alzheimer é uma necessidade espiritual de desapego. A pessoa vai se desapegando e vai levando anos até que ela se desapegue, até o momento em que ela se livra. Ah, mas é ruim, é bom. Nós, ainda encarnados, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender as coisas que acontecem no mundo, porque a gente está desse lado. E desse lado a gente não consegue interpretar o que realmente vai fazer transformação de espírito. E esse é o grande problema, porque do lado de cá nós só temos a hipótese de entender o processo e sublimar, ir atrás. Então, a gente sempre, quando traz o tema, é sempre para a gente nos lembrar: nós temos esta vida, essa encarnação para nos iluminar, correr atrás da transformação interior, dar valor para o espírito, fazer com que a nossa condição espiritual sublime. No Medinesp, teve uns 5 anos atrás, um médico espírita estava comentando que ele tinha um problema muito sério, porque ele queria saber por que tantos espíritos desencarnavam, principalmente espíritas, né? E tinham problemas demais no desencarne para poder se livrar dos laços que o mantinham no mundo. E aí, ele estava comentando exatamente sobre isso, e a gente já falou porque isso acontece, né? Sentimento, apego, falta de trabalho ao espírito, criamos energias que são âncoras nossas e a gente fica preso no mundo. E ele falou mais ou menos de uma outra forma isso. Ele dizia o seguinte: ele falou: o mundo espiritual é engraçado porque as pessoas têm condição de se melhorar desde que nascem. Existe um tempo ali. E eles dizem o seguinte, que ele fez uma matemática lá dele. Ele falou: é interessante porque algumas pessoas que não conseguiam se melhorar, chegava lá nos 50, 55, 60 anos, quando a pessoa realmente estava num problema muito sério, desencarnava depois dos 50 e poucos anos. Desencarnava ali. E ele queria entender por quê. Daí ele começou a perceber que eram pessoas que eram muito retrógradas, elas tinham dificuldades de se melhorar, não conseguiam avançar. Aí o que acontecia? Se ela continuasse depois lá, ia piorar a situação espiritual dela. Então muitos deles desencarnavam depois dessa idade, para não piorar a situação. Aí nos faz lembrar André Luiz, né? André Luiz, quando ele fala que o ser humano, quando vai desencarnar, o momento de maior elevação espiritual do ser humano, durante a vida inteira dele, quando ele dá o salto final e que ele consegue evoluir um pouquinho, é quando morre. André Luiz falou, porque o cara olha para trás, vê tudo que ele fez e dá aquele salto evolutivo que falta para ele melhorar um pouquinho mais. Falei, infelizmente ainda muitos de nós estão naquela fase de dar uma melhoradinha só no final da vida, quando olha para trás, foi isso que eu fiz? E André Luiz fala isso para nos lembrar de que todo dia é uma oportunidade divina para melhorar, para crescer, para nos transformar. Então a gente tem que começar a pensar olhar para nós mesmos. Como o tema é apego, olha para nós mesmos, somos apegados ao quê? Como? Olhar para dentro da nossa casa, somos apegados à roupa. Olhem, doa aquilo que está sobrando. Móveis, doa aquilo que se livra. É melhor, porque desencarnar com aquilo vai ser um complicado pra caramba, né? Há pessoas, não é para mandar embora ninguém, não. Não é isso. Há pessoas é se elevar, entender a pessoa, entender que aquilo que os liga está nos elevando. Olhar para a esposa e falar, você é o instrumento da minha melhora. Olhar para o marido e falar, você é o instrumento da minha evolução. Esse é o ponto. As pessoas estão juntas no planeta para juntamente se melhorarem.
usar a força de um e de outro para dar o salto evolutivo que falta, né? E se a gente tem apego à comida, eu tive que me lembrar disso, ainda tem que trabalhar bastante isso, viu? Tem que desapegar também, viu? A comida, a bebida. Não, a doutrina espírita não proíbe nada, tá, gente? Quando a gente fala alguma coisa desse tipo, toda pessoa que se esclarece, lê a doutrina espírita, lê lá as obras do Kardec, não precisa ler tanta obra. Tem obra demais no mercado e nem todas são tão boas, tá? Mas se pegar lá as obras do Kardec, as do Chico, lá a gente começa a entender melhor tudo que está à nossa volta. A gente vai perceber que a doutrina espírita não proíbe nada, nada, nada. Ela nos esclarece para a gente não fazer mais errado. Ela não fala, não faça. Em nenhum momento a gente vai ver isso. A gente vai ver que a gente não vai fazer porque aquilo vai nos prejudicar. Então a gente tem o esclarecimento de se melhorar, de evoluir, de crescer. Então, começar realmente a olhar para dentro de nós, se nós temos apego à nossa opinião. O que é isso? É que a gente quer que todo mundo fale amém para aquilo que a gente fala. É apego isso também. Mas eu tenho que dar a palavra final. E isso é para as mulheres. Mulheres, não tem apego ao peso. Vivem mais tranquila. Dizem que toda mulher não importa o tamanho ou o peso, toda mulher está 5 quilos a mais do que devia, né, do que queria. Né? É um inconsciente feminino, não tem apego a isso. Vivam melhor o espírito, vivem melhor dentro de si mesmas, busquem o equilíbrio. Vivam como os homens. Homem não tem apego a peso, né? A barriga cresce, a gente não está nem aí, né? É interessante isso. O gênero humano é engraçado, porque enquanto a mulher ela pensa em si, na forma, olha para o marido. Olha que maravilha. Assim, tem que haver o equilíbrio, né? Não uma dicotomia, tem que haver equilíbrio entre as coisas. Também não é para o homem também falar, agora eu... Não, cuide de si também, ande, passeie, pratique esporte. Ambos, né? É interessante usar um domingo como esse de carnaval e passear com a esposa, andar, praticar algum esporte, fazer alguma coisa interessante. Mas saber que tudo que está na nossa vida, à nossa volta, é fruto de transformação, seja pessoa, seja coisas. Tudo. Jesus, quando falou, se aparecer um ladrão e pedir a camisa, pedir o manto, dê a camisa também. Jesus estava dando aula de desapego ali, ou seja, a pessoa vai me levar isso e agora? Deixa aí. O desapego é quando a gente consegue se livrar das coisas e não sentir aquele remorso da perda. É o mais difícil que tem, porque a gente tem apego a tudo que a gente possui, seja um pé de meia. A gente tem apego àquilo, e então a gente nunca para pensar o quanto a gente está preso. E depois a gente se pergunta quando um parente desencarna, mas ele, será que está lá em casa ainda? Tá pegado sim às coisas, a nós. Por quê? Porque ele não aprendeu, não teve oportunidade de aprender exatamente isso que a gente está falando hoje. Ter o exercício do desapego, ter o exercício de olhar para si mesmo e se melhorar, olhar e saber que tudo e todos à nossa volta são instrumento de transformação humana, para a gente evoluir, crescer. E a gente, entendendo isso, a gente começa a perceber a grande oportunidade que é hoje, a qualquer minuto, a qualquer segundo, a gente tem a oportunidade de olhar e falar, puxa, nesse instante eu estou tendo a oportunidade de evoluir, de crescer. Não é amanhã, não é daqui a um ano, é agora. É nesse momento. Quando a gente muda o pensamento, um clique acontece. Mudou a forma de pensar, a gente já começou a melhorar. Até o momento em que a gente pensava da mesma forma, nada mudou. A gente mudou o jeito de pensar, as coisas começaram a melhorar. Então, se dentro desse tema a gente conseguir pelo menos entender a importância de não ter apego às coisas que estão à nossa volta, se pelo menos a gente conseguir entender melhor que nós mesmos, não nós pertencemos a ninguém, né? Nós somos fruto da nossa própria evolução e esforço. A gente vai melhorar quando a gente tomar consciência disso, de que dependemos única e exclusivamente de nós. Não dependemos da esposa, do marido, do filho ou do governo. De nós. Nós somos o único responsável da nossa melhora nesse mundo. Muita paz a todos. Cadê o dirigente? Preciso muito de dirigente aqui. Caramba. Mas já, aproveitando, né? Vamos ver. Vou abrir aqui enquanto o dirigente não chega, para se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Acho que deve ter o microfone aqui, do lado, isso. Opa, chegou uma pintinha aqui, viu? Chegou? Sim. Adivinha de quem? Vamos ver. Mas, de qualquer forma, depois você vê se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a gente...
Nada, ninguém nos pertence. Aqui é do Cartinha do Lourenço. Somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E não seres físicos tendo uma experiência espiritual. É isso mesmo. Então, o que nos pertence? As conquistas do espírito, que são as virtudes, os valores morais, a sabedoria, a inteligência, as experiências adquiridas, são as riquezas da qual Jesus falou, onde as traças nem a ferrugem corroem, e nem os ladrões podem roubá-la. Podemos escolher por um tesouro que valha muito ou por um tesouro que nada valha. O que tem a acrescentar? Lourenço, nada, você já falou tudo. O Lourenço, ele falou tudo. Ele falou que realmente os valores internos são realmente aquele que a traça não vai comer. Jesus nos lembra isso, né? Onde é que está o seu valor? É lá é que está o ponto em que você vai sempre ficar. Onde está o seu valor? Onde você está colocando o seu valor? Se o meu valor está lá no meu trabalho, meu Deus, então eu vou ficar lá? Meu valor está onde? Onde é que está o ponto onde eu uso para poder me equilibrar? Onde é? Deveria ser família, deveria ser nossa casa, ser o nosso lar. Esse é o ponto de equilíbrio para a nossa evolução. E realmente, aqui o Lourenço já falou tudo, né? A conquista do espírito. Lembrando que a gente falou da Fiona, a gente não olha para o espírito porque a gente não consigo ver. Se eu não vejo, eu não dou valor. Esse é o grande problema do ser humano, né? Eu não vejo se eu só dou valor àquilo que eu vejo e sinto. Então a matéria nos consome, porque aquilo que a gente vê e sente, a gente vivencia. Só que a gente sofre, porque aquilo vai deteriorar. Então a gente vai sofrendo. E a gente não quer que aquilo aconteça, porque a gente está preso naquilo que está sentindo e vendo. E aquilo que nos valoriza, nos transforma, se a gente não valorizar isto, aquilo vai ficar parado lá no tempo. Aquela Fiona lá vai ficar, o espírito vai ficar parado. E a gente tende a sofrer mais, porque não valorizou na hora que precisava. Alguém mais? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Eu achei muito interessante essa questão do apego, porque isso aí tá no nosso dia a dia. E é uma coisa assim que a gente pode levar para as questões espirituais, mas isso começa mais na vida da gente mesmo, no nosso dia a dia. E a gente vê que as questões pessoais do dia a dia, da vida que a gente leva no mundo espiritual é uma coisa só. Isso mesmo. Não tem muita divisão. A gente não sabe onde que começa uma coisa e onde que começa outra. Porque o apego começa aqui, vai lá e é tudo uma questão de apego. Se a gente compreender as coisas que tanto nos apegam aqui na Terra, a gente vai compreender como que funcionam as coisas no mundo espiritual, que são uma extensão do que acontece. E é muito difícil a gente se desapegar das coisas. Tenho certeza que todos nós somos apegados a alguma coisa, porque é uma pontezinha que a gente cria entre aquilo que a gente é e a nossa felicidade de algum modo ali. A gente vai para aquele caminho que é mais fácil naquele momento, fica sugando aquela pessoa, aquela situação e deixa de ver as outras perspectivas que a gente tem que aprender, fazer um monte de coisa. E a gente já cria aquele elo e fica sugando ali aquela situação e deixa de ver todo mundo à nossa volta. Isso é um apego. Eu acho que a palavra é preguiça, que todo mundo tem. Acho que o melhor adjetivo para apego é uma preguiça mais sofisticada de prender a gente naquela situação. Você falou uma coisa bem interessante, viu? Não é só preguiça, às vezes é falta de atenção para essas coisas. Muitas vezes a vida vai passando e a gente não tem o despertar espiritual. Porque o despertar espiritual vai acontecer em diferentes formas na vida de várias pessoas. E muitas não vão despertar. Nem que você pare e fala, olha para dentro de si. Não adianta. Mas você falou uma coisa bem interessante, que eu achei legal e é sempre bom ressaltar. Não existe diferença entre o espiritual e o material. Muito bem dito. A gente tende a ter essas diferenças. Hoje eu vou na casa espírita, espiritual. Hoje eu estou no meu trabalho, é material. E isso é o grande problema na nossa vida. Porque quando a gente age de uma forma em um lugar e de outra em outro, a gente age realmente como pessoas diferentes. E não deveria ter diferença nenhuma. Eu deveria agir no trabalho exatamente como eu ajo dentro da casa espiritual. Deveria agir numa casa espiritual exatamente como eu ajo no trabalho. Eu sou santinho no lugar e nem tanto no outro? Então, muito bem lembrado, viu? Perfeito. E é isso que faz a diferença. Quando a gente for o mesmo em
qualquer lugar, não vamos ter a preguiça, porque a gente vai realmente ser o transformador, onde quer que a gente esteja. E lembrando, você me fez lembrar um livro interessante, quando você falou do apego. Alguém já leu o Voltei, livro escrito pelo presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira? O presidente ele escreve uma psicografia, então ele desencarna, aí o Chico faz a psicografia dele. E ele vai no mundo espiritual e fala, não, eu cheguei lá achando que estava tudo bem, afinal eu era espírita, presidente da federação, tal. Quando eu chego, eu estava num mundo sombrio, esquisito, onde eu tô? Aí o espírito falou, você é espírito perturbado, igual eu. E ele desacreditou, né? Ele falou, o quê? Eu? Como pode? E o que é interessante nesse livro, ele tinha muitos apegos, como você bem me lembrou. Tínhamos muito apego, mas o apego dele, a meia de infância dele. Ele não conseguia desapegar a bendita da meia lá dele. E aquilo fez com que ele sofresse e ficasse naquela condição espiritual lá que ele descreve no livro. Voltei, é interessante o livro, para quem quiser, leiam. É bem interessante e vai contar o quê? Título. É título. O cara sei lá, ministro espiritual de Jesus. Não serve para nada. O espírito fala por si. Então, nós agradecemos então, Serginho, e pela palestra excelente para a gente aqui. Eu estava até lembrando agora os pontos de vista que a gente tem, né, Serginho? Eu estava vendo aqui, né? Às vezes a gente vê as coisas por ângulos diferentes, né? A democracia é quando eu mando em você, a ditadura é quando você manda em mim, né? É mais ou menos isso, né? Depende de quem olha. Depende de quem olha, né? É isso aí, que nem aquela história, né? O cidadão tinha 2 filhos, né? Um filho e uma filha, né? E aí como é que vai sua filha? Se encontrando com um amigo, né? Minha filha, tá bem, viu? Minha filha casou muito bem, sabe? E tudo que ela pede, o marido dá, olha, tá numa vida de princesa, viu? E o seu filho? Esse não casou bem, viu? Ele casou com uma moça, mas que pede. Então são os pontos de vista, né? Que impedem a gente de melhorar, né? Então vamos lá. Então, os fundamentos dessa palestra, né, estão aqui no Todos Precisam de Paz, né, na alma, e foi escrito pelo Raul Teixeira, sob inspiração da irmã Benedita, né? Então, é um livro muito interessante. E nós vamos, então, agradecer, fechando os nossos olhos, e agradecendo por essa manhã, com todos esses avisos, com todos esses porquês, com todas essas perguntas, para nós continuarmos a nossa semana refletindo e procurando com isso fazer daqui para frente um dia melhor, uma semana melhor, um mês melhor, uma vida melhor. Tá? Então nós agradecemos muito e agora nós vamos partir então para os passes, né? Vocês receberão os passes. E quem for receber o passe magnético, né, pode se posicionar e a gente já vai organizar então. Quem vai organizar o passe? Você? Tá. Tá bom. Alessandro, né? Tá bem. Então quem for receber o passe magnético pode se posicionar então. Depois, então, serão os espirituais.